Já imaginou ter apenas mais 24 horas para viver? A França do século XIX, palco da história do escritor Victor Hugo, ainda carregava as profundas marcas da Revolução Francesa. A guilhotina, símbolo daquela época turbulenta, não era apenas um instrumento de execução, mas um reflexo da sociedade que se transformava. A cada decapitação, um tremor percorria o país, alimentando o medo e a incerteza. A exibição pública das execuções, transformadas em verdadeiros espetáculos de horror, servia não só para punir os condenados, mas também para aterrorizar a população e consolidar o poder dos governantes. A guilhotina, portanto, era mais do que uma máquina de matar. Era uma ferramenta de controle social, uma forma de lembrar que o Estado tinha o poder sobre a vida e a morte. A presença constante da morte e da violência moldou a mentalidade desta época. A literatura, a arte e a filosofia refletiam essa angústia e essa busca por sentido em um mundo marcado pela insegurança. Victor Hugo, com sua sensibilidade aguçada, soube captar essa atmosfera e traduzi-la em palavras, nos oferecendo um retrato vivido e comovente da condição humana. Sejam todos muito bem-vindos ao Película Podcast. Eu sou Daniel Pinheiro e no episódio de hoje eu vou te contar a história de um livro que poderia ter virado um filme. Mas antes de continuarmos com esse episódio, um recado bem rápido. Não deixem de seguir o perfil aqui na plataforma e de compartilhar com seus amigos que curtem esse tipo de conteúdo. Isso ajuda demais a tornar o nosso trabalho ainda mais relevante. Muito obrigado aí pela sua força, hein? Agora vamos voltar para o episódio. Confrontado com a iminência da morte, a mente vaga por lembranças, arrependimentos e medos. A cada tic-tac do relógio, a consciência se afunila, intensificando cada batida do coração. A cela, que antes era apenas um espaço confinado, transforma-se em um universo particular, onde o tempo se dilata e a solidão torna-se insuportável. Saber que você vai morrer, mas não por uma doença, um acidente, mas por um veredicto, uma sentença, deve ser a maior das agonias em vida. Essa é a realidade brutal que o autor Victor Hugo nos apresenta no livro O Último Dia de um Condenado. Ele não se limita a contar apenas uma história. Ele nos traz uma profunda reflexão sobre a pena de morte. Através da voz do próprio condenado, ele questiona a humanidade, a justiça e o direito à vida. Uma narrativa visceral que nos coloca frente à face da morte, questionando os fundamentos da justiça e da humanidade. A obra, publicada em 1832, serve como um poderoso facho de luz sobre este método, denunciando sua crueldade, irreversibilidade e ineficácia. Na época de Hugo, a guilhotina era o método de execução mais comum na França. A descrição minuciosa da cela, da espera pela morte e do próprio ato de execução, presente na obra, revela a brutalidade desse processo. A angústia psicológica do condenado, aliada ao sofrimento físico, era intensificada pela exibição pública da execução, transformando-a em um espetáculo de muito sofrimento. Hoje, embora os métodos de execução tenham evoluído,
a essência da crueldade ainda permanece. A injeção letal, a câmara de gás e a eletrocução, por exemplo, não eliminam o sofrimento, apenas o prolongam ou o disfarçam. A morte por mais, abre aspas, humanitária, fecha aspas, que se pretenda, continua sendo um ato cruel e desumano. Um dos argumentos mais contundentes contra esta pena é a sua irreversibilidade. Um erro judicial, por mais lamentável que seja, não pode ser corrigido após a execução. A história está repleta de casos de pessoas inocentes que foram condenadas. A angústia de viver com essa possibilidade, tanto para o preso quanto para seus familiares, é um fardo insuportável. Neste período, a possibilidade de erro judicial era ainda maior, dada a falta de recursos tecnológicos para a investigação criminal. Atualmente, com o avanço da ciência forense, a margem de erro diminuiu, mas nunca foi totalmente eliminada. A pena continua sendo uma aposta perigosa, pois a vida de uma pessoa inocente está sempre em jogo. A ideia de que este método serve como um dissuasor para a violência é um mito persistente. Estudos comparativos entre países que aboliram a pena e aqueles que a mantêm não demonstram uma relação direta entre a aplicação da própria pena capital e a redução dos indícios de criminalidade. Ao contrário, o método pode até mesmo incentivar a violência, criando um ciclo de vingança. Além disso, a execução não repara o dano causado às vítimas e a seus familiares, tampouco restitui o bem perdido. Desde a época de Hugo, o debate sobre a pena de morte se intensificou, com diversos países abolindo esta prática. No entanto, a questão continua a dividir opiniões. Sua obra, ao humanizar o condenado e denunciar a barbárie da pena capital, contribui significativamente para essa discussão e continua a ser uma referência para aqueles que defendem a abolição desta prática. Ao humanizar o condenado, é questionada a eficácia da pena de morte como forma de punição e reabilitação. A obra convida a refletir sobre a natureza humana e a possibilidade de redenção, mesmo nos casos mais extremos. Em um mundo que ainda debate a questão da pena de morte, o último dia de um condenado serve como um poderoso contraponto à cultura da violência e da vingança. A busca por justiça e defesa dos direitos humanos e a valorização da vida são temas que ressoam com força na sociedade contemporânea. A obra de Hugo dialoga com os debates atuais sobre esta prática, explicada por 4 maneiras. A primeira delas é a humanização do condenado. Ao nos colocar na pele dele, Hugo nos mostra que por trás de cada crime há uma pessoa com seus medos, esperanças e sofrimentos. Essa humanização desafia a visão desumanizada do criminoso, que muitas vezes permeia os debates sobre esta pena. A segunda é uma crítica à justiça. A obra questiona, mas não apenas no ato da execução, mas em todo o processo legal que leva à condenação. A possibilidade de erro judicial e a crueldade inerente a este tipo de prática são temas que são discutidos até hoje. A terceira maneira que dialoga com debates atuais se refere aos direitos humanos. O autor antecipa muito dos debates atuais sobre os direitos das pessoas ao defender a dignidade e a vida humana. A obra acaba se tornando um manifesto contra este tipo de pena, defendendo a ideia de que a sociedade deve buscar a reabilitação e a reinserção social dos criminosos, em vez da vingança. A quarta e última maneira se refere ao sistema penal. O último dia de um condenado é uma reflexão sobre o papel deste sistema e a sua função na sociedade, onde são questionadas a eficácia desta prática
como forma de punição e prevenção do crime. Em suma, a obra de Victor Hugo continua a ser relevante nos dias atuais, pois nos lembra que a pena não é apenas uma questão jurídica, mas também um problema moral e social. Ao humanizar o condenado e questionar os fundamentos da justiça, o autor sugere a construção de uma sociedade mais justa e humana, onde a dignidade da pessoa seja valorizada acima de qualquer outra consideração. Victor Hugo nos presenteia com uma obra que marca profundamente, que faz questionar e refletir sobre a condição da vida humana. A obra é mais do que uma história, é um grito contra a barbárie, um apelo à compaixão e à justiça. Se você busca uma leitura emocionante e provocadora, não deixe de ler este livro. E se você não gosta de livros muito extensos, essa é uma oportunidade para ler e se prender facilmente. Eu recomendo que você deixe este livro como seu livro de cabeceira, para que em uma semana você já consiga finalizá-lo facilmente. Prepare-se para ser tocado pela força da palavra e pela luta por uma sociedade mais humana. E para você que ficou comigo até aqui, eu vou seguir com curiosidades sobre este livro, a guilhotina e o próprio autor, Victor Hugo. A visita à prisão de Saint-Pélagie, lá na França, gerou uma experiência muito rica e vasta para Victor Hugo. Essa visita foi fundamental para a criação da obra. Ao testemunhar de perto as condições de vida dos prisioneiros e a angústia daqueles que eram condenados à morte, o autor foi profundamente tocado e inspirado a escrever sobre este tema. A França do século XIX era marcada por debates acalorados sobre a pena de morte. Hugo, um defensor dos direitos humanos, utilizou sua obra para denunciar a crueldade e a desumanidade desse castigo, contribuindo para um debate público sobre esta questão. O livro se insere no contexto do romantismo, um movimento literário que valoriza a subjetividade, o individualismo e a emoção. A narrativa em primeira pessoa, a exploração dos sentimentos do condenado e a linguagem poética são características muito típicas desse estilo. Como foi o processo de escrita? Para tornar a narrativa ainda mais realista, Hugo aprofundou seus estudos sobre o sistema prisional e as condições de vida dos condenados à morte. Ele entrevistou guardas, visitou prisões e leu diversos documentos sobre este tema. A linguagem utilizada por Hugo é um dos pontos mais altos da obra. A escolha cuidadosa das palavras, as metáforas e as comparações contribuem para criar uma atmosfera densa e poética. E nisso, intensifica muito a emoção de quem lê. Como falei no início deste episódio, a obra foi publicada em 1832 e causou grande impacto na sociedade francesa. A denúncia da pena de morte e a humanização do condenado fizeram desta obra um marco da literatura. Durante muito tempo, houveram dúvidas sobre a autoria desta obra. Alguns críticos literários chegaram a questionar se Hugo havia realmente escrito o livro ou se ele teria sido escrito por um de seus discípulos. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que realmente Victor Hugo é autor do livro. É uma pena que esta obra não tenha virado um filme até hoje, mas ela já ganhou várias adaptações para o teatro. Essas adaptações, ao longo dos anos, renovaram o interesse pelo livro e permitiram que novas gerações descobrissem essa história que é fascinante. Quanto a Victor Hugo, um dos maiores nomes da literatura francesa, teve uma rica e vasta experiência que influenciaram profundamente sua obra. Agora vou te contar algumas curiosidades sobre a vida de Victor Hugo. Ele teve uma infância marcada pela política. Hugo cresceu em um período de grandes transformações políticas na França, como a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Essas experiências moldaram sua visão de mundo e o seu engajamento social. Ainda jovem, ele já demonstrava grande talento para a escrita.
Aos 16 anos, ganhou um prêmio da Academia Francesa por um de seus poemas. Sua vida pessoal foi marcada por grandes perdas, como a morte de sua filha Leopoldine. Isso o afetou profundamente e se refletiu no seu trabalho. Devido às suas posições políticas, ele foi exilado da França por quase 20 anos. Esse período foi marcado por uma intensa produção literária. Além de romancista, Hugo foi poeta, dramaturgo e ensaísta, deixando um legado vasto e muito diversificado. Ele sempre esteve envolvido em causas sociais e políticas, sendo defensor ferrenho dos direitos humanos e da justiça social. Victor Hugo foi um homem complexo, marcado por uma vida intensa e cheia de contrastes. Sua obra foi repleta de emoção e paixão. Reflete suas experiências pessoais e seu compromisso com os ideais de liberdade e justiça. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar dele, mas em algum momento, acredito eu na escola, você já deve ter ouvido falar sobre os livros Os Trabalhadores do Mar ou uma de suas obras mais famosas, que já até recebeu uma adaptação para o cinema em formato de musical, que se chama Os Miseráveis. Agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre essa máquina de morte, que é a guilhotina. Este instrumento macabro que marcou a história da França possui uma origem e um legado cultural muito curioso. Embora associada à Revolução Francesa e às execuções em massa, sua história remonta a tempos mais remotos e a sua influência se estende até os dias atuais. O surgimento da palavra se deu origem a Joseph Ignace Guillotin. O médico francês não foi inventor da guilhotina, mas sim um defensor de sua utilização como método de execução mais, abre aspas, humano, fecha aspas, do que os métodos tradicionais da época, como o enforcamento ou a decapitação com machado. Apesar de não ser o inventor, o nome de guillotine ficou atrelado ao instrumento, tornando-se sinônimo de morte rápida e eficiente. A imprensa local da época contribuiu para essa popularização, utilizando o termo guilhotina para se referir ao novo método de execução. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês como a guilhotina ficou reconhecida como um ícone cultural. Ela se torna símbolo da Revolução Francesa. Ela representa tanto o desejo por igualdade e justiça quanto a violência e o terror que marcaram aquele período. Ela tem presença na literatura e nas artes. A imagem da guilhotina com sua lâmina afiada e sua associação à morte inspirou diversos artistas e escritores. Ela aparece em obras literárias, pinturas, filmes e até mesmo em músicas, sendo utilizada para representar temas como violência, morte, revolução e o poder. Já no cinema, a guilhotina é um elemento recorrente em filmes históricos, de terror e até mesmo em comédias. Ela serve como um elemento de suspense, horror ou até mesmo de ironia. Isso vai depender muito do contexto de cada obra. Já na cultura popular, a imagem da guilhotina ultrapassa os limites da França, se tornando um ícone de cultura em todo o mundo. Já na cultura popular, a imagem da guilhotina ultrapassa os limites da França e se torna um ícone de cultura em todo o mundo. É frequentemente utilizada em histórias em quadrinhos, videogames e em outras formas de entretenimento, geralmente associada aí às ideias que eu já citei anteriormente: morte, violência e forma de poder. Mas por que ela se torna um ícone? Eu já explico. Primeiro, é por conta da sua eficiência e rapidez. Naquela época, a guilhotina era vista como um método de execução rápido e eficiente, em comparação aos métodos que já existiam, que eram muito mais dolorosos e causavam muito mais sofrimento. Segundo, é pela igualdade. A ideia de que todos os condenados à morte deveriam ser executados da mesma forma, sem privilégios para a nobreza. E isso era um ideal revolucionário. O terceiro é pelo terror. A associação da guilhotina com a Revolução Francesa e as execuções em massa contribuiu para a criação de um clima de terror e medo, tornando-a um símbolo poderoso desta época. Já o último e não menos importante motivo é pela simplicidade.
A forma da guilhotina com sua lâmina afiada e sua estrutura imponente é visualmente marcante e fácil de reconhecer. Ela, portanto, transcendeu sua função original como um instrumento de execução para se tornar um símbolo complexo e multifacetado. Representa tanto os ideais de justiça e igualdade, quanto a de violência e de terror. Sua presença na cultura popular continua a fascinar e provocar reflexões sobre a natureza humana e o poder da morte. Mas, se essa ideia de adaptação para o nosso cinema atual colasse de verdade, que ator você gostaria que interpretasse esse condenado nas telonas? Já parou para pensar? Bom, eu vou começar respondendo aqui, tá? Na minha opinião, eu acredito que Tom Hanks iria fazer este papel maravilhosamente bem. Mas se a gente tivesse que escolher um ator brasileiro, vejamos. Eu acredito que Rodrigo Santoro iria mandar muito bem. Eu vejo, na verdade, esses dois grandes atores muito completos, e eles já provaram isso interpretando diversos papéis, super diferentes e bem complexos. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. Quem seria o ator mais indicado para interpretar este homem condenado a morrer? Me conta aqui nos comentários. E aí, gostaram? Eu espero que sim. Se você já leu este livro, não deixa de comentar aqui abaixo. Ou se você conhece um outro clássico que merece virar filme, não deixe de sugerir para ser tema de um próximo episódio. Pessoal, antes de encerrar o episódio, eu vou deixar aqui um trecho do livro para gerar um pouco de reflexão e também para falar que, contextualmente, pouca coisa mudou desde essa época. Abre aspas. E se eu vos dissesse que em Paris, o dia em que se guilhotina um homem, há mais assassinatos do que nos outros dias? Fecha aspas. Essa frase dita pelo condenado levanta uma questão perturbadora. A pena de morte, em vez de dissuadir o crime, poderia estar, na verdade, incitando. O impacto da execução pública, longe de incutir o medo nas pessoas, poderia estar desensibilizando-as para a violência e banalizando a vida humana. O questionamento de Victor Hugo continua relevante nos debates sobre a pena de morte até hoje. Afinal, a punição máxima realmente previne crimes ou apenas perpetua um ciclo de violência? O livro não oferece respostas fáceis, longe disso, mas provoca o questionamento, a lógica da punição como vingança e a reflexão sobre o verdadeiro significado de justiça. Redes sociais, nosso projeto de apoio coletivo lá no apoia.se e demais links, como por exemplo, onde comprar este livro incrível, estão todos aqui embaixo na descrição deste episódio. Eu te vejo em breve. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima!